Lisanne Fran era uma holandesa de 22 anos que acabara de se formar. Conhecida por ser uma pessoa atlética, se mudou para a casa de sua amiga Chris Kramer, de 21 anos, também holandesa, e que também havia terminado a sua especialização na área de educação cultural e artística. Juntas, Lisanne e Chris se programaram durante 6 meses para uma viagem ao Panamá, onde iriam permanecer por 6 semanas e também realizar trabalhos voluntários com crianças locais. Elas chegaram ao Panamá no ano de 2014. Como qualquer viagem, as duas se programaram para os passeios e trilhas, e tudo ocorreu bem nas primeiras 2 semanas da viagem. Segundo a programação do dia seguinte, elas iriam começar trabalhos voluntários na região que seguiriam durante 1 mês. No dia 1º de abril de 2014, Lisanne Fran e Chris Kramer decidiram percorrer em uma trilha conhecida pelo nome de Trilha do Pianista, que era considerada de fácil acesso e sinalização. As duas estavam acompanhadas pelo cachorro da família onde as mesmas estavam hospedadas. Tudo indicava que a viagem das garotas estava tranquila, pois havia posts na internet indicando que as holandesas estavam se divertindo durante a viagem antes de percorrer essa tal trilha do pianista. As coisas começaram a ficar estranhas quando o cachorro que acompanhava as garotas voltou para casa sozinho, deixando a família que as hospedava preocupados. Por fim, a polícia é informada sobre toda a situação, levando a crer que algo teria acontecido com as garotas. Os pais de Lisanne ficaram ainda mais preocupados, pois a garota mantinha o costume de sempre se comunicar com os pais, informando onde estava e com quem estava durante a viagem. No dia 3 de abril, a polícia local inicia então as buscas. Entretanto, o período em que os mesmos demoraram para começar a procurar as garotas levantaram suspeitas, já que as primeiras 24 horas de um desaparecimento são cruciais para a investigação. Nesta busca, a polícia contou com o apoio de fazendeiros, moradores locais e até mesmo a população indígena, que reside na região, pois conheciam bem a área. Durante este período, nada foi encontrado, nem sequer uma pista sobre o paradeiro das holandesas. 3 dias após a busca ser iniciada, os pais das garotas chegaram ao Panamá e se juntaram aos policiais para continuar uma busca por Liz e Chris. Neste momento, a família se prontificou a dar uma recompensa de $30.000 para qualquer informação sobre o paradeiro das garotas. A primeira pista sobre o caso apareceu somente 10 semanas depois do ocorrido, onde uma índia encontrou uma mochila nas margens de um rio ali perto. A polícia constatou que a mochila era de Lisanne Fran, pois havia pertence das 2 garotas na mochila. Um fato curioso é que, mesmo estando próximo ao rio, a mochila de Lisanne estava completamente seca, e os 2 celulares das garotas e uma câmera fotográfica estavam intactos. As pistas de que algo ruim tinha acontecido com Lisanne e Chris se fortaleceram quando um dos celulares foi constado diversas ligações para emergência em diversos horários diferentes na tarde de 1º de abril, mas nenhuma conseguiu ser completada, devido ao sinal que não funcionava muito bem naquela região. No dia 5 de abril, o celular de Lisanne ficou sem bateria, e no dia 6 de abril, o celular de Chris tentou ser desbloqueado por diversas vezes com senhas diferentes, levando a crer que a própria Lisanne tivesse tentado utilizar o celular de Chris. Uma das provas que mais contribuiu na construção dos fatos foi a câmera fotográfica utilizada pelas holandesas. Nela continha fotos tiradas no dia 1º de abril, dia do desaparecimento, como vocês puderam ver no decorrer deste vídeo. A última foto, tirada no período da tarde, mostra Lisanne em uma espécie de mirante e logo após cerca de 90 fotos foram tiradas no período da noite com o flash ligado, entre 1 hora da manhã e 4 horas da manhã, o que nos leva a entender que as garotas poderiam estar utilizando o flash da câmera como lanterna, para economizar a bateria do celular caso houvesse sinal. Dentre as fotos tiradas no período da noite, nota-se que em uma em específico há grande quantidade de papel higiênico pelo caminho, o que nos faz pensar em uma possível trilha que as holandesas fizeram para não andar em círculos.
Por fim, chegamos a um dos fatos mais intrigantes desta história. Supondo a quantidade de água que Lisanne e Chris tinham consigo, não seria possível que estivessem vivas ao último clique da foto, devido ao fato de o desaparecimento ter ocorrido no dia 1º de abril e a última foto ter sido tirada no dia 8 de abril, como está aparecendo no vídeo. A questão é, como essas garotas conseguiram sobreviver durante tanto tempo nessa floresta e por que a polícia demorou tanto tempo para procurá-las? Somente 2 meses após o desaparecimento, foi constatado provas de que realmente Lisanne Fromm e Chris Kramer estariam mortas, pois foi encontrado um calçado com um pé ainda em decomposição dentro, próximo aonde a mochila foi encontrada. Uma mulher também encontrou um short que tudo indicava ser de Lisanne Fromm, próximo à margem do rio, dobrado em cima de uma pedra. Todas essas provas foram analisadas, mas nenhum vestígio maior foi encontrado que pudesse realmente decifrar a morte dessas garotas. A primeira teoria é que havia uma terceira pessoa que perseguiu e matou Lisanne e Chris. Uma pista que sustenta tal teoria seria o fato das chamadas de emergência serem efetuadas assim que as garotas adentraram na trilha, levando a crer que poderiam estar sendo seguidas. A próxima teoria afirma que as duas teriam se perdido na trilha e morreram de fome e sede devido à quantidade de dias que ficaram presas na floresta. Outra teoria afirma que as garotas foram mortas por um cartel de drogas que transitava com mercadorias ilegais e drogas pelo local. Se depararam com as pessoas erradas e na hora errada. Essa teoria não pode ser sustentada por nenhuma pista, mas pode ser considerada uma teoria pelo fato da polícia ter demorado a procurar as garotas. Levaram até de 3 a 4 dias para iniciarem as buscas no local, o que leva a entender a má gestão da polícia que trabalha no local onde as garotas foram desaparecidas. De qualquer forma, o caso de Lisanne e Chris encontra-se em sumo mistério, pois até hoje não foi definida uma causa da morte e nenhum suspeito foi encontrado.